Olá a todos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta de alguns ateus, perguntas que foram apresentadas nos comentários de alguns vídeos. E, bom, essa pergunta basicamente diz o seguinte: se eu acredito num livro onde tem uma serpente falante. E para responder essa pergunta aos ateus, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Então, pergunta número 1. Em algum momento na Bíblia se diz que a cobra falava português? Não, né? Em algum momento diz que a cobra, a serpente, falava inglês? Não, né? Em algum momento diz que a serpente falava mandarim? Não, né? Bom, então vamos lá. Essa pergunta já foi feita para muitas crianças, elas sabem responder. Então acredito que um ateu talvez tenha condições de responder. Qual é a língua que a cobra falava? Hã? Puxa, isso, você acertou. Acredito que você acertou. A língua das cobras. Obviamente. E como é que aconteceu a comunicação entre a serpente e o ser humano? Sim, você deve ter acertado. O ser humano ele tinha uma capacidade a mais do que tem hoje. Nós diminuímos de nível quando pecamos. E o ser humano primordial, Adão e Eva, eles tinham condições, tinham a capacidade de falar com os animais, entender os animais. Bom, aí neste momento você pode estar se perguntando, mas desde quando o ser humano pode se comunicar com animais? E eu gostaria de fazer outra pergunta. Toda pergunta pode ser respondida com a pergunta certa, não é verdade? Você já viu um ser humano que tem um cachorrinho ou um gato? Como ele se comunica com o cachorro, com o gato? Muitas vezes o ser humano fala alguma coisa na língua dele, português, inglês, não importa, e o cachorro entende. Vai para fora, o cachorro vai. Vem aqui, o cachorro vem. Senta, não é verdade? O cachorro e o ser humano, eles têm uma comunicação, por exemplo. Tá? Só um exemplo. Muitas vezes o cachorro faz um sinal, por exemplo, com a cabeça, e o ser humano sabe exatamente o que o cachorro quer naquele momento. Quer ir fazer xixi fora, ou quer uma comida. É muito interessante. O ser humano sabe, o dono de um cachorro sabe exatamente o que o cachorro gosta de comer ou não. Impressionante. Sabe quando o cachorro vai fazer suas necessidades ou não. É impressionante a comunicação entre um cachorro, por exemplo, e um ser humano. Ou um gato e um ser humano. Tem várias reportagens que a gente vê na internet sobre tratamento de crianças com autismo ou com outros problemas, com a criança andando a cavalo, abraçando o pescoço de um cavalo, não é verdade? E parece que o ser humano ele tem essa capacidade sim de comunicação. Tem vídeos na África de seres humanos enfrentando leões só com a comunicação corporal. O leão sai fora, na hora, impressionante. Tipo, um conjunto de mais de 10 leoas, 3 caras magrinhos vão na direção dos leões, com coragem, os leões saem tudo embora, os caras só com uma lancinha na mão. Então assim, o ser humano ele já teve essa capacidade de se comunicar com os animais. Sim, mas quando vocês perguntam, quando o ateu pergunta da cobra falante, a cobra falava a língua de cobra, não precisa ser muito inteligente para saber disso. Da mesma forma que o cachorro fala a sua própria língua, que a águia fala a sua própria língua, e assim vai. Bom, o que mudou foi só a nossa capacidade. Essa resposta é muito simples. Várias crianças bem jovens, com menos de 10 anos de idade, já responderam essa pergunta, sem ninguém explicar para elas. Eu acho que vocês têm condições de começar a fazer as perguntas certas, ao invés de fazer as perguntas para ofender. Não é verdade? Vocês têm essa condição. E, bom, obrigado pelas perguntas.